Bom dia, pessoal! Matéria da Folha: Trump anuncia cessar-fogo por 24 horas na guerra Israel e Irã. Principais pontos abordados: anúncio contraditório de Trump, declaração de cessar-fogo completo e total via redes sociais, sem confirmação imediata de Israel e Irã. Negação inicial do Irã: chanceler Abbas Araqi nega acordo, mas condiciona fim de ataques à paralisia israelense. Combates persistentes: ambos os lados lançam ataques após o anúncio. Israel reporta 4 mortes em Beersheba, Irã confirma 9 mortes em Gilan. Confirmação tardia: Netanyahu afirma que Israel aceitou o cessar-fogo após atingir objetivos: desnuclearização e danos a alvos iranianos. Irã alega ter imposto a trégua. Mediação do Catar: governo catari anunciou como intermediário nas negociações secretas. Termos do acordo: cessar-fogo escalonado. Irã pararia ataques primeiro, seguido por Israel 12 horas depois, com término oficial em 24 horas. Contexto político de Trump: anúncio ocorre após bombardeios dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas, em 21/6, e ataques iranianos à base de Al-Udeid, Catar. Reações internacionais: União Europeia e Alemanha apoiam. ONU expressa alívio, mas teme precedente de acordos sob força. Crise nuclear persistente: Estados Unidos alegam destruição do programa nuclear iraniano, mas a AIEA não confirma. Irã inicia avaliação de danos. Gaza como pano de fundo: famílias de reféns e oposição israelense pedem extensão do cessar-fogo ao conflito com Hamas. Resumo da matéria: em meio a ataques mútuos e negociações caóticas, Donald Trump anunciou na noite de segunda-feira um cessar-fogo entre Israel e Irã, encerrando 12 dias de guerra que ameaçavam escalar para todo o Oriente Médio. O acordo, no entanto, foi inicialmente desmentido pelo Irã e só confirmado por Israel horas depois, enquanto ambos os lados lançavam ataques finais e deixaram mortes em Beersheba, Israel, e na província de Gilan, no Irã. Trump declarou em suas redes sociais que o cessar-fogo seria completo e total, com o Irã suspendendo operações às 1 de terça-feira, horário de Brasília, e Israel seguindo o exemplo 12 horas depois. O chanceler iraniano Abbas Araqi negou inicialmente qualquer acordo, mas condicionou o fim dos ataques à retirada israelense. O Catar atuou como mediador crítico, convencendo Teherã após conversas com a Casa Branca. Ataques na hora extra: mesmo após o anúncio, o Irã lançou 6 ondas de mísseis contra Israel, matando 3 pessoas no sul israelense. Israel retaliou com bombardeios a Teherã e ao norte iraniano, onde 9 civis morreram. Residentes da capital iraniana relataram noites de pesadelo sob ataques. Narrativas divergentes: Netanyahu justificou a adesão ao cessar-fogo afirmando que Israel eliminou a ameaça nuclear iraniana e obteve controle aéreo sobre Teherã. Já o regime iraniano declarou que a trégua foi imposta ao inimigo após seus ataques finais. A AIEA não corroborou a alegação norte-americana de destruição total do programa nuclear, e fontes iranianas afirmaram que o país já planeja reconstruí-lo. Cenário político: o anúncio ocorreu após Trump ordenar ataques às instalações nucleares do Irã no sábado, movimento que gerou críticas até em sua base política.
Analistas sugerem que o cessar-fogo busca capitalizar a imagem de pacificador antes da cúpula da OTAN. O próprio Trump declarou à NBC: eles nunca mais se atacarão. Gaza sob os escombros. Enquanto líderes globais comemoram o acordo, grupos israelenses de familiares de reféns em Gaza exigiram que o governo estenda o cessar-fogo ao conflito com Hamas. A oposição, liderada por Yair Lapid, ecoou o apelo. Agora é o momento de fechar essa frente. Perspectivas frágeis. Apesar da trégua, Israel alertou que responderá com força a violações. E o Irã mantém discurso belicista, com a questão nuclear não resolvida e Gaza ainda em guerra. A paz anunciada por Trump permanece sob risco iminente. Matéria de O Globo. Planos de saúde têm reajuste de até 6% para os contratos individuais. Principais pontos abordados. Reajuste histórico para planos individuais. A ANS autoriza aumento máximo de 6,06% para contratos individuais e familiares, válido de maio 2025 a abril 2026, aplicado na data de aniversário do contrato. Menor índice em 17 anos. Percentual é o mais baixo desde 2008, 5,48%, excetuando 2020, reajuste negativo durante a pandemia. Abrangência limitada. Afeta 8,6 milhões de usuários, 16,4% do mercado de saúde suplementar. Planos coletivos, 83,5% do mercado não tem teto regulado. Retroatividade e aplicação. Contratos com aniversário em maio e junho terão cobrança retroativa a partir de julho a agosto. Demais casos permitem ajustes em até 2 meses após a data base. Metodologia de cálculo. Combina variação de custos médico-hospitalares, IVDA, e IPCA, 5,32% nos últimos 12 meses, descontado o subitem Plano de Saúde. Críticas de consumidores e entidades. IDEC aponta que 26% das reclamações em 2025 são por reajustes abusivos em planos coletivos que em 2024 tiveram média de 13,8%, alguns chegando a 40%. Pressão do setor. Operadoras, via Fena Saúde e Abrange, defendem que o índice é insuficiente frente a custos assistenciais projetados entre 12% e 13% em 2025, citando incorporação de tecnologias e judicialização. Impacto direto nos coletivos. Teto dos individuais serve como parâmetro para ações judiciais e questionam aumentos abusivos em planos coletivos. Resumo da matéria. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aprovou nesta segunda-feira o menor reajuste em 17 anos para planos de saúde individuais e familiares, 6,06%. O índice válido até abril de 2026 impacta 8,6 milhões de beneficiários, 16,4% do mercado, que será aplicado retroativamente aos contratos com data de aniversário em maio ou junho. Divergência entre setor e consumidores. Enquanto a ANS defende o índice como equilíbrio entre proteção ao consumidor e sustentabilidade do setor, operadoras argumentam que o percentual não cobre custos crescentes com tecnologia médica e judicialização. Já o IDEC e consumidores criticam a falta de regulação
para planos coletivos, que em 2024 tiveram reajustes médios de 13,8%, com casos extremos de 40%. Funcionamento do reajuste. Regra retroativa. Contratos de maio e junho terão cobrança a partir de julho e agosto, com valores retroativos. Mudança de faixa etária. Pode gerar 2 reajustes no mesmo ano. Cenário dos planos coletivos. Responsáveis por 83,5% do mercado, 43,7 milhões de usuários, esses contratos têm reajustes livremente negociados entre operadoras e empresas. Especialistas destacam que o teto dos individuais é usado como parâmetro de razoabilidade em ações judiciais contra aumentos abusivos. O IDEC cobra da ANS regras urgentes para limitar correções nos coletivos, lembrando que uma consulta pública sobre o tema foi suspensa pela Justiça em 2024. Perspectivas. Apesar do alívio para contratos individuais, a assimetria regulatória mantém a pressão sobre consumidores de planos coletivos. Com custos médico-hospitalares projetados em alta, 12 a 13% em 2025, e a indefinição sobre regulação, a tensão entre operadoras, ANS e consumidores deve permanecer. Matéria do Estadão. Israel e Irã acertam cessar-fogo em guerra de 12 dias, diz Trump. A matéria do Estadão de hoje, 24 de junho, aborda o cessar-fogo entre Israel e Irã, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após 12 dias de conflito. Principais pontos abordados. Anúncio do cessar-fogo por Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo completo e total, que entraria em vigor após a conclusão de missões em andamento por ambos os países. Confirmação pelas partes envolvidas. Inicialmente, tanto Israel quanto Irã não confirmaram oficialmente o acordo. Mais tarde, a mídia estatal iraniana anunciou o início do cessar-fogo e o governo israelense confirmou o entendimento, afirmando ter atingido seus objetivos militares. Ataques anteriores ao anúncio. Horas antes do anúncio de Trump, o Irã lançou 14 mísseis contra uma base aérea americana no Catar, sem causar danos. O ataque foi precedido por um aviso antecipado aos governos do Catar e dos Estados Unidos, indicando uma possível disposição iraniana para encerrar o conflito. Reações e declarações contraditórias. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, inicialmente negou a existência de um acordo de cessar-fogo, mas, posteriormente, expressou disposição para interromper os ataques se Israel fizesse o mesmo. Esforços de mediação. O Catar desempenhou um papel crucial na mediação entre as partes, facilitando as negociações que levaram ao cessar-fogo. Condições de cessar-fogo. O cessar-fogo foi planejado para iniciar com o Irã cessando as hostilidades, seguido por Israel após 12 horas, culminando no fim oficial da guerra e 12 dias após 24 horas. Resumo da matéria. Após 12 dias de intensos confrontos entre Israel e Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo completo e total entre os dois países. O acordo previa que ambos concluíssem suas operações em andamento antes da entrada em vigor da trégua. Inicialmente, houve incerteza quanto à aceitação do acordo por parte de Israel e Irã. No entanto, a mídia estatal iraniana, posteriormente, confirmou o início do cessar-fogo
e o governo israelense declarou ter atingido seus objetivos militares, confirmando o entendimento. Antes do anúncio, o Irã havia lançado mísseis contra uma base americana no Catar, sem causar danos, após avisar previamente os governos do Catar e dos Estados Unidos, sinalizando uma possível disposição para encerrar o conflito. O Catar desempenhou um papel significativo na mediação entre as partes. O cessar-fogo foi estruturado para começar com o Irã cessando as hostilidades, seguido por Israel após 12 horas, culminando no fim oficial da guerra de 12 dias após 24 horas. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!